para a luta da libertação do país. Estamos a falar de dança, a literatura como tal, estamos a falar de poesia, música, mas quais movimentos considera que foram relevantes para a luta de libertação do país? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estão meio tímidos, envergonhados. O que é que se passa? Ok, na verdade é um tema bastante pertinente quando a doutora Williams, a única diretora da província da Uíria, eu sempre disse para ela, falarmos sobre esse simpósio. E o tema que se apontou foi este. E realmente é um tema bastante pertinente e tem que se levar ainda mais para as salas de debates, porque realmente é um tema que muitos ainda fogem de debatê-lo. Na verdade, uma sociedade sem cultura é uma sociedade que precisa de muita cirurgia, se assim posso dizer, né? Então, uma sociedade saudável, normalmente, olha-se para a cultura. E quando se olha para a cultura, olha-se para as artes. Então, falar sobre o contributo das artes para a libertação de Angola é um tema que remete-nos para o passado. Sabemos muito bem que não vou falar mais de história, acredito que todos nós aqui conhecemos e já ouvimos falar sobre a história angolana. Principalmente os pontos mais importantes da história angolana, que sabemos que passamos por mais de 500 anos de escravidão, em que vivíamos oprimidos, não conseguíamos expressar os nossos sentimentos. Então foi aí que esse tempo todo, veja a história, que foram mais de 500 anos de escravidão, contando desde 1482, na altura em que o Diogo Cao entrou pela foz do rio Zaire, e Angola virou, né, passou por esse momento todo vivendo sob opressão colonial portuguesa, muitos nós sabemos. E depois vamos saltar sem falar desse momento negro da nossa história, vamos falar sobre os primeiros movimentos que foram surgindo, e a história dizem em 1961, que era o início das lutas armadas. Essa data que começou em África no geral, começou antes dos anos 50, e culminou com a independência de certos países africanos, e Angola foi propriamente a 4 de fevereiro de 1961. Também sabemos dessa história. E aí vai a história, até que chegamos em 75, foi na altura em que o nosso doutor António Agostinho Neto proclamou a nossa independência, e a história aí vai. Mas vamos parar por aí, que foi em 75, porque aí é onde nós remetemos aí, que é o contributo das artes para a libertação de Angola. Acho que agora há um problema aí na técnica. Exatamente. Dizer que, antes, o nosso querido já falou muito bem que a arte provém, a palavra arte provém do latim, ars, que significa habilidade. Eu queria começar praticamente com uma definição da arte que eu muito aprecio, que a arte é a expressão de um ideal estético, né, através de uma atividade criadora. Então, esse ideal estético pode ser de várias formas, é expressada de várias formas, e atualmente, em termos de classificação das artes, nós podemos falar em 11 artes, segundo a classificação das artes. Então, posso, assim, bem rápido falar sobre essa classificação, dizendo que existe uma classificação mundial sobre as artes, onde se classificou as artes, foram classificadas as artes, muitas delas em função do contributo e do tempo em que a mesma arte
começou a surgir. Ou seja, a classificação das artes. Então vamos continuar. Existe a classificação das artes e essa classificação é acompanhada pela história. Ou seja, as artes foram classificadas em função do contributo que cada uma delas foi dando na sociedade. E temos uma classificação, porque existem outras classificações que foram surgindo depois do decorrer do tempo, mas a oficial que normalmente se usa é de Ricciardo Canuto, que é esse nome dele, um italiano, que fez a classificação das artes. Isso até foi publicado em 1923, em que ele coloca que é a questão das pinturas rupestres, onde foram registrando-se os primeiros vestígios e sinais da arte, da pintura, e depois foi surgindo a terceira arte, que é a arte da dança. Também sabemos muito bem que a dança tem sido foi uma das manifestações mais antigas que existe, porque o homem, quando ia para a caça, ele depois voltava para a sua aldeia, para a sua região, e depois havia necessidade de cada um contar a sua experiência de como é que foi, ou seja, a rotina diária na luta pela sobrevivência. E aí surgiu também a dança, porque muitos deles contavam as suas histórias, manifestando as suas histórias com a dança. Então muitos explicavam e às vezes para tentar representar algum acontecimento, eles mostravam com gestos, com danças, e aí foi surgindo. Então temos a primeira classificação, que é a música, a segunda, que é a pintura, depois temos a dança, e aí vai. E encontramos depois a quarta arte, que é a arquitetura. Aí estamos a falar em Idade Média, na Grécia Antiga, por exemplo, quando se fala sobre as esculturas, quando falamos sobre um famoso grego da escultura, quem é? Não, italiano é grego. Leonardo da Vinci também fez algumas esculturas, sim ou não? Fez algumas esculturas. Tem até uma famosa onde ele retrata, ou ele faz a imagem de um homem nu, e aí a história vai avançando. E depois encontramos como quinta manifestação artística, encontramos as artes cênicas, que é as artes do movimento, que é o teatro, se assim podemos definir. São as artes cênicas, as artes dramáticas, porque também foi nessa altura em que o teatro começou a dar os seus primeiros passos, porque o teatro surge na Grécia Antiga, ou seja, muitas das coisas que aconteceram, que foram surgindo a nível do mundo, felizmente surgiram em África, mas infelizmente foram registradas como manifestações ou algo inventado na Europa, na Ásia, infelizmente, tal como a matemática e outras ciências que foram surgindo na Grécia, ou seja, foram surgindo no Egito, na altura, mas que infelizmente não temos aí vamos cair naquela velha problemática da nossa tradição oral e da escrita, né? Infelizmente a nossa tradição ainda é oral. Existem muitas histórias que hoje em dia estão a acontecer, hoje em dia, no século XXI, em 2022, existem muitas histórias, muitas coisas que passam pelo escola, por exemplo, que são registradas na televisão e que muitos não conseguem registrar e não conseguem escrever. A única maneira de se perpetuar uma história é através da escrita, da literatura em si. Aí voltamos na questão da Bíblia, por exemplo, para quem é cristão sabe, para quem não é, que é um dos livros, é o livro mais antigo do mundo, que perdurou e resistiu a tantas manifestações e tantas situações que o mundo foi recebendo durante todo esse desde o primeiro século até agora,
Então, a melhor forma de registrar uma história é escrevendo. Infelizmente, a nossa tradição é oral. Nós ouvimos nossos avós algumas histórias, nossos avós depois morrem e nós não temos a capacidade, às vezes, de contar. Dizem o velho provérbio que diz: quem conta um conto, aumenta sempre um conto e a história vai se perdendo. Mas quando se escreve, a história continua intacta, continua legível, continua autêntica. Então, aconselho-vos, e eu também estou nessa fase de começar que temos a lançar também um livro, para fazer a publicidade aqui, porque existem muitas questões às vezes que nós precisamos mesmo colocar aí Eu tenho um texto de uma peça de teatro que eu se eu tivesse naquela altura, tinha a oportunidade de reuni-la e escrever, e eu perdi um texto que eu me arrependo tanto, que não consigo até hoje refazer o texto, porque praticamente perdi já a essência do próprio texto. Até posso ter a ideia inicial, mas como não escrevi, ou seja, escrevi e depois perdeu, infelizmente perdi a essência de todo o texto. E aí o mundo foi evoluindo. Estamos na quinta arte, que é as artes cênicas. E depois passamos para a sexta arte, que é a literatura. A literatura, que é uma arte, praticamente, se olharmos para todas as artes, mesmo o próprio teatro, ele usa a maior parte das artes. O teatro usa música, usa dança, o teatro usa a pintura, por exemplo. Ou seja, todas elas estão intrinsecamente ligadas. Então, a literatura é considerada uma arte base. Ou seja, na música encontramos a literatura, na pintura podemos encontrar uma literatura, né? Porque aí é uma história por detrás de uma pintura, aí um texto que pode ser subjetivo ou não, mas existe uma história, existe um texto aí. Na pintura, na arquitetura, no teatro não se fala, trabalha-se muito com texto, na dança também existe sempre um texto, porque a dança também às vezes é acompanhada pela música, a música tem um texto. Então a literatura surge também é uma das artes nessa classificação de 1923. E depois a sétima arte é o cinema, por isso é que existia um programa na TPA1, que era a sétima arte. E muitos às vezes não entendiam porquê, né? Porque mesmo a sétima arte, na classificação do cinema, é a sétima arte. E também o cinema usa tudo, usa bases do teatro, porque o próprio cinema surge basicamente do teatro, porque na altura, quando o teatro surge, sentiu-se a necessidade de começar a se levar o teatro para outros lugares. Foi na altura em que começou também a surgir a primeira para a televisão. Então houve a necessidade de se filmar os teatros, porque antes da televisão surgiu a rádio. Aí os teatros eram passados nas rádios e é uma história muito interessante, que o público ficava tão emocionado com as histórias que passavam nas rádios, com os personagens, que quando começou a se gravar os teatros, perdeu praticamente a essência, né? Porque eles tinham... Isso acontece muito, nós ouvíamos, por muito tempo, ouvíamos o Jambela, né, da Rádio 2000, que tinha uma voz estrondosa, uma voz... Quando muitos conheceram o Jambela, pessoalmente falaram, é isso. Era alguém que tinha um corpo não muito robusto e criou assim, na expectativa de muita gente, porque muita gente se apaixonava pela voz do próprio jornalista. E aí foi. E aí começamos e depois encontramos estamos na sétima, que é o cinema, e vamos encontrar a oitava, que é a fotografia, que eu também discordo, porque eu acho que a fotografia deveria ser antes do cinema. O cinema é fotografia. Cinema é... Oi? Exatamente. Até porque a fotografia surgiu antes do cinema. Então, a fotografia é a oitava nessa classificação das artes. Depois encontramos a nona, que é a arte. A banda desenhada também é considerada uma arte, que é a nona. Para muitos, nós infelizmente fomos tendo contato com a banda desenhada muito tarde. Naquela altura,
para quem é de 90, de 80, só para ter um livro de banda desenhada como nós temos hoje nas lojas, no quero, em livrarias. As nossas crianças têm essa oportunidade de crescerem num ambiente diferente, só para termos uma história de quadradinhos que hoje em dia agora são levados ao cinema, como a Marvel, a DC, a falar sobre a Disney, que são histórias de anos, ou seja, é uma cultura muito antiga. A banda desenhada foi uma das artes muito consumida nos anos 50, nos anos 40, nos anos 30. Praticamente na altura era a revista que mais vendia, né? Eram as bandas desenhadas. E graças a Deus até hoje ela ainda resiste ao advento das novas tecnologias. E quem não gosta de ler uma boa banda desenhada? Eu sou apaixonado por banda desenhada. E depois encontramos a 10ª arte, que é a arte digital, né? Também considerada uma arte. A arte digital, aí encontramos os videojogos, a tecnologia, telefones e tal. Tudo isso está ligado a essa questão da arte digital. Então, essa é a classificação das artes, só para termos para estarmos situados e entendermos basicamente o que é uma arte. Então, já falamos sobre a definição, já falamos sobre a origem, de onde ela surge. Então, a arte tem essa classificação. Agora, entrando praticamente e falar sobre o contributo das artes para a libertação de Angola, a arte tem uma particularidade, ou seja, todos nós temos uma habilidade. O significado das artes é arte, é complicado falar essa palavra, né? Mas é A, R e S. Não sei como se pronuncia isso, alguém sabe? Ars. É ars, né? Ars. Ars. E significa habilidade. Ou seja, todo homem nasce com uma certa habilidade para alguma coisa. Para o desporto, para alguma arte, para alguma coisa. Todo homem nasce sempre com alguma habilidade. Está certo? Está certo? Certo. Isso. Temos sempre uma habilidade. Por isso é que noutros países como os Estados Unidos, professor, Junta-se a nós Não, em representação a... todos nós temos sempre uma habilidade para alguma arte. O homem nasce sempre com alguma habilidade para alguma arte. Por isso é que nossos países industrializados, países mais desenvolvidos, eles usam a arte como uma moeda de troca, ok? Por que é que nós vemos, por exemplo, uma liga da NBA tão sustentada e a cada ano vai surgindo novas estrelas? E dizemos sempre que os Estados Unidos está sempre no top de quase tudo. Por quê? Porque eles usam as artes como uma moeda de troca. Por que é que nós olhamos hoje para Hollywood e falamos que têm uma boa indústria, fazem bons filmes? Por quê? Porque eles realmente, esse microfone parece que tem, acho que tem algum problema comigo. Então, eles usam as artes como uma moeda de troca. Por quê? Porque eles sabem que todo homem nasce sempre com uma habilidade para as artes. Então, para isso, na escola, você tem a capacidade de escolher fazer as artes. Tens aulas de música, aula de dança, aula de teatro, desporto, nas mais variadas áreas, natação, atletismo, basquetebol, handebol, vôlei. Então, cada um vai se enquadrando nessas áreas todas das artes e de desportos. E na escola, ou seja, quando o aluno não consegue ter boas notas na língua portuguesa, a matemática, a biologia, a química, são ciências principais da sua área de formação, por exemplo, ele deixa de frequentar essas aulas das artes, né? O professor de teatro, por exemplo, diz assim: olha, a partir de hoje tu vais deixar de assistir aula de teatro, aula de música, aula de basquete, porque o professor de matemática diz que tu tens negativa a matemática. E ele, o que é que ele faz? Ele procura redobrar os esforços para poder ter uma boa classificação com a matemática, a língua portuguesa, para poder continuar a ter aulas de artes.
Então eles usam isso como uma moeda de troca. Por isso é que você vê, eles crescem em quase todas as áreas, né, com uma capacidade fora do normal. Porque eles pegaram nas artes e usam como aliada para dentro do sistema de ensino e aprendizagem. Então, deveríamos também ter que usar todos nós temos uma certa inclinação para alguma coisa. Nascemos com essa habilidade. E entrando diretamente do contributo das artes para a interpretação de Angola, dizer que, naquela altura, muitos nacionalistas, se nós podem fazer uma pesquisa, eu posso fazer esse desafio com vocês. Primeiro, procurem a lista dos nacionalistas angolanos, todos aqueles que ficaram em frente de combate, que lutaram para a libertação de Angola. Vocês vão encontrar todos eles ligados a uma certa área, a uma certa arte. Podem pesquisar. Nós conhecemos muito bem o nosso primeiro presidente, Agostinho Neto, está ligado às artes, né? Mas muitos desconhecem outros nacionalistas que muito deram e muita arte fizeram. Até o próprio nosso ex-presidente, José Eduardo dos Santos, também era homem ligado às artes, ao desporto, à música. Se nós voltarmos a falar sobre o Lúcio Lara, também estava ligado às artes. Falar sobre Manuel Rui Monteiro, também estava ligado às artes, à literatura. Pinto de Andrade, que é um dos homens precursor do movimento do MPLA, exatamente, grande sociólogo, também está ligado às artes. Falar sobre Pepe Tela, também está ligado às artes. José Mena Brandes, que está ligado às artes cênicas, que ele criou o grupo Elinga Teatro em 1988 e até hoje, ainda a semana passada, vi um panfleto do grupo Elinga Teatro que iria exibir uma peça, acho que tinha ligado ao Caim, acho que é o Culpa de Caim. Eu vi um panfleto, exatamente, e eu disse, pô, é um homem que está a caminho dos 70 ou 80 anos de idade, mas está sempre aí na encenação e direção de obras de teatro. Então ele vem daquela altura, porque ele já fazia alguns trabalhos no Angola, fazia críticas sociais. Então, um outro homem também que muito banalizado por muitos, mas que é um homem muito rico em termos de literatura, que é o Ayenga Chico, que é o Mendes de Carvalho, que tem uma obra que eu tive a oportunidade de representar em Luanda, que é Carrito. É uma obra que, quando tu lês aquilo, Exatamente. Era um deficiente físico que fez maravilha. Então, eram homens, a maior parte desses homens, tal também como o africano Cangombe também, que eram todos eles ligados às artes. Em alguma arte eles eram ligados. E na altura, a única forma que se encontrava de se manifestar era através das artes. Há registros que muitos artistas morreram em prol disso, infelizmente. Eu tive a oportunidade, no meu trabalho de monografia, falar sobre a importância da educação artística em Angola. Então tive que voltar para o passado e investigar a história, não só do teatro, mas também em geral da arte. E fomos encontrando pessoas que foram, infelizmente, massacradas por causa da arte. Que era um cantor que não se revia na política do colonialismo, era um artista, era um poeta, era um ator de teatro. Então e houve até grupos que eles ensaiavam em um certo local para passar a mensagem a um certo povo. Eles iam ao encontro desse povo, nas lavras, faziam teatro, para tentar explicar alguma coisa. Ou seja, faziam uma peça que falava sobre a escravidão. Olha, estamos cansados disso, temos que mudar esse paradigma, precisamos. E eles usavam o teatro, usavam a música, usavam a poesia, tal como nós conhecemos muitos dos poemas de Agostinho Neto, e muitos deles foram escritos na cadeia, porque uma das particularidades que um artista tem é essa, de não ser, por mais que existe um sistema que te obriga a ficar calado, quando você é um artista exígneo, tu não consegues ficar calado. Tu vais arranjar sempre uma forma, é como se fosse uma corrente de água de um rio.
tu vais arranjar sempre uma forma de poder mostrar aquilo que está dentro da tua alma. Então, as artes deram um grande contributo. Ou seja, falar sobre a libertação de Angola é propriamente falar sobre as artes. Porque os nacionalistas todos eram artistas. Mas hoje não se fala disso. Hoje não se fala que os nacionalistas eram artistas. A única pessoa que se coloca em cima do pedestral, do auge, é o Agostinho Neto. Mas não era o único artista. A maior parte, ou seja, todos eles eram artistas. Então precisamos refletir acerca disso. E hoje em dia olhar para o valor que se dá aos artistas, por exemplo, e tentar mudar esse paradigma, porque o artista precisa de um destaque, até porque são os artistas que hoje nos deram a tão esperada liberdade que hoje usufruímos com tanta alegria. Então, só para não ser mais, vou parar por aqui. Muito obrigado pelas contribuições. Obrigado. Vamos